Dizíamos no bloco anterior que Locke achava que a propriedade era um direito privado. No entanto, se a propriedade fosse um direito individual, privado, de cada indivíduo, todos, indistintamente, teriam direito à propriedade. Então, se constituiria enquanto uma injustiça natural alguém não ter o que comer, por exemplo, ou não ter onde morar. Porque propriedade é tudo o que nós conseguimos nos apropriar. A roupa, a comida, o barbeador, o óculos, enfim, tudo. Também o software. Também a capacidade e o direito de se comunicar. O Linux vem trazer, então, essa nova noção, uma noção diferenciada de propriedade. Onde a propriedade, ao ser um direito de todos, não poderia conviver com o know-how e a patente privada. A noção implica em pensar que todo conhecimento gerado hoje é produto do acúmulo de conhecimento de toda a humanidade anteriormente. Por um lado. Por outro, uma noção de direito onde todos teriam direito sobre todas as coisas produzidas pelo homem. Houve então uma mudança significativa nessa concepção. A primeira questão que podemos colocar é a seguinte: é que ao se criar a patente pública, se cria também uma noção de que se eu tenho direito à posse e à propriedade de alguma coisa, esse direito é meu, por um lado, mas ele implica uma responsabilização, por outro. Qual é a responsabilização? De se agregar conhecimento àquilo, deixar também livre este meu conhecimento para o outro. Ou seja, é a quebra do know-how, é a quebra da patente privada, hoje uma das principais características do enriquecimento dentro do capitalismo. Agora, compreendamos a diferença atualmente, entre você ter a propriedade de algo, e existe uma propriedade abstrata e uma propriedade concreta, e não tê-la. E o que você pode, então, se apropriar? Vejamos o exemplo da música. Num certo momento surgiu uma coisa chamada MP3. Antes havia surgido outras formas de compactação de música, de som. Mas o MP3, ele trouxe uma novidade. Vamos lembrar que o direito a ouvir música também estava ligado e está ligado ao direito de produzir, de compor e de distribuir a música. Comparemos. Antes, você que achava que era livre para consumir a música que quisesse, hoje pode ter a certeza de que estava enganado. Muito em razão dessa colaboração produzida pelo Linux, pela GNU,
open source, software livre, que implicou em trazer à tona possibilidades de acesso antes negada. O exemplo claro são as rádios, as televisões, as mídias e a indústria fonográfica. Você deve se lembrar como é que você fazia para ouvir música. Você ligava o rádio, sintonizava numa estação qualquer, ou ligava a TV, sintonizava numa televisão qualquer. Aí, claro que nós já temos alguns filtros. O rádio era mais acessível à maioria dos trabalhadores, a televisão inicialmente não foi tão acessível, e hoje é um pouco mais, ou bem mais, do que antes. Isso significava um filtro, né? Um filtro de quem tem acesso a escutar o rádio e a escutar e a assistir a televisão. Enganamo-nos se achamos que esse é o único filtro. Existe um outro filtro, que é o filtro da escolha. Fosse livre, haveria um conjunto enorme de escolha, mas não é assim. Os detentores dos rádios, quer dizer, os donos das rádios e os seus organizadores, escolhem, por vários processos, o tipo de música que você vai ouvir. Isso tem a ver com as exigências da indústria fonográfica, com as exigências comerciais de venda do produto, com as exigências da audiência. Uma audiência também que é construída sobre uma determinada, ou sobre um determinado enfoque. Por exemplo, se você toca mais música sertaneja, obviamente que as pessoas vão se acostumar com esse ritmo e com esse som, e vão consumir mais esse ritmo e esse som. Quem define as músicas que você ouve, portanto, são as rádios. São, ou eram, as televisões. Isso implica que você, além do filtro social vinculado à capacidade monetária de recursos para comprar um rádio, para comprar uma televisão, existia ainda um outro filtro, que era o filtro das escolhas que os proprietários das rádios faziam para definir as músicas que você ia ouvir. Então você não era livre para ouvir. Você achava que era livre. Com o MP3 e com um conjunto de modificações trazidas pela tecnologia de informação e comunicação, e principalmente pelo sistema GNU, né, pela patente pública, pelo software livre e pela open source, que são diferentes, você agora é capaz de perceber de que tanto a produção de música quanto a sua escolha sobre a música que você ia ouvir definitivamente não era livre. Hoje a gente tem muitos fenômenos, por exemplo. Muitos cantores, compositores, filmes, para ampliar um pouco o nosso horizonte, são colocados em sistemas, na web, para que você acesse livremente. Mas mais do que isso, você comprava um vinil ou você comprava um CD e esse CD era seu. Eu comprei o meu CD, e você ficava muito bravo quando você emprestava o seu CD ou o seu livro
e a pessoa não ia devolver, não devolvia para você, né? Porque isso tinha um custo 10, 15, 20, 30, 40, 50 reais. Esse custo implicava que você perder aquele bem poderia significar uma perda monetária para você. Além de você ficar sem o bem, você ficaria também sem os 15 reais. Isso fazia com que você tivesse uma noção de propriedade muito inflexível. Hoje, você pode até comprar o CD, né, pagar 10, 15 reais. Mas você vai, grava o CD em MP3 ou em qualquer outro sistema de arquivo e partilha com seus amigos. Aquilo que era sua propriedade antigamente, uma propriedade que podia implicar em desvalor, em perda, né, hoje já é uma propriedade relativa. Na medida em que, ao você partilhar esse conhecimento, quer dizer, ao você partilhar essa cultura, não necessariamente você tem perda, ou necessariamente você não tem perda. Isso forçou a indústria fonográfica, as rádios, as televisões, a ter uma inflexão. Elas sofreram perdas consideráveis, né, com esse novo tipo de distribuição da mercadoria e mais, também de construção, de produção da cultura musical e da cultura filmográfica. Mas isso não seria possível se não houvesse a quebra da patente musical, né, da propriedade da música pelas indústrias fonográficas. De certa forma, toda vez que você partilha uma música ou um filme, você é um anarquista. Você se torna mais um que tem como convicção, embora muitas vezes não de forma analítica, mas de forma prática, né, uma ideia não proprietária das coisas produzidas pelos homens. O Linux, o GNU, traz então essa flexibilização e essa mudança importante no sistema de propriedade. E não é só na música, é também em muitos tipos de know-how. O conhecimento hoje, por exemplo, ele segue sendo partilhado de forma rápida, quase em tempo real, implicando em dificuldade para as editoras, em dificuldade também para as universidades, que antes eram um centro do conhecimento e as principais distribuidoras desse conhecimento. Olha como a ideia de GNU, de Linux, a ideia da propriedade livre, de livre distribuição, de livre produção, de livre modificação, tem um impacto na sociedade. Mas para além disso, além desse impacto na ideia de propriedade, também você vai ter um impacto na ideia de intimidade e na ideia de esfera pública. E esse então vai ser nossa próxima discussão no próximo bloco.